Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um podcast nosso, o quinto dessa nossa série. Hoje uma participação muito especial, vindo lá de São Carlos, aqui do estado de São Paulo, Emanuel Carrilho, professor da USP e vice-coordenador da Agência USP de Inovação. Fala Emanuel, tudo bem? Prazer ter aqui você aqui. Prazer é meu de estar aqui conversando com você sobre inovação, né? Que é uma coisa que me apaixona desde o começo da meus idos tempos na faculdade. Puxa, que bacana, cara. Muito bom falar sobre isso. É o que a gente comenta muito de educação, né? E vem desde a primeira infância, enfim. Mas quando a gente fala de universidades, né? A gente tem que ter muito carinho com isso tudo, porque é onde se forma grandes cabeças, né? Para a gente evoluir os cenários, né? A gente poder realmente fazer com que a nossa nação ela seja uma finalmente de primeiro mundo, né? A gente pegar toda essa riqueza, toda essa exuberância que nós temos aqui no país e conseguir extrair disso tudo, né? Realmente um crescimento para as nossas gerações, né? Obrigado mais uma vez por você estar aqui, viu? Prazer é meu. Eu queria saber então dessa sua experiência. Vamos conversar bastante, saber sobre São Carlos, né? Que é a capital da tecnologia, né? No Brasil. Queria entender também sobre isso, né? Mas sim, dentro das universidades, qual que é a importância da universidade pública hoje, né, para o cenário nacional? Como que a USP está conseguindo conduzir isso de uma maneira geral? Não, isso tem sido um fator determinante na evolução da ciência e tecnologia no Brasil. Há cerca de 30 anos, nós conseguimos a autonomia universitária. Então, as 3 universidades públicas paulistas, USP, Unesp e Unicamp, tem uma reserva do orçamento do Estado e são responsáveis pela gestão desse orçamento. E isso deu uma tranquilidade para as universidades poder programar seus investimentos. E aí passamos por crises em anos recentes, mas fomos completamente autônomos e hoje estamos numa condição de reinvestimento. Passou a crise, na sequência da crise financeira veio a crise da pandemia da Covid, mas agora já estamos começando a vislumbrar investimentos, tanto em pessoal, contratação de professores, contratação de servidores técnicos administrativos e também voltar com as obras, que muitas obras foram interrompidas durante a crise financeira da universidade. E com essa possibilidade de contar com investimentos, a universidade tem um papel fundamental de escolher ou investigar quais são as linhas de pesquisa que seriam de interesse, ou quais são os cursos que necessitam ser aprimorados, criados ou até extintos, né? Porque o conhecimento vai evoluindo com o tempo. E a gente sabe que a gente está numa época de transição em termos da tecnologia. O pessoal da área de administração de recursos humanos e carreiras do ponto de vista de emprego já estão dizendo que metade das profissões hoje existentes não existirão mais daqui a 20, 25 anos e que muitas das melhores profissões ou carreiras que estão por vir ainda não foram criadas. Mas é certo que delas todas passam ciência de dados, informação, informática, computação, matemática, está sendo a grande vedete do momento. Claro, medicina, saúde, com farmácia, certeza, continua com esse valor para a saúde, assim como entra a química, a física e engenharia na transformação voltado tanto para a saúde quanto para o cotidiano. Obras, infraestrutura, novos materiais. E desses novos materiais, o que a gente pode fazer para substituir o petróleo? Perfeito, excelente. Então, daí de dentro disso é que sai o futuro realmente, né, que a gente pensa e tal. E eu fico pensando assim, como adentrar, né, a universidade, né? Eu penso, falando aqui do começo, das pessoas que precisam hoje entrar em uma universidade, né? Hoje a USP ela tem vários, qual que é a quantidade? Portas de entradas. Várias portas de entradas, né?
E qual que é a quantidade de alunos que ela comporta hoje e o número de pessoas que querem entrar, isso é muito discrepante? A USP tem uma taxa de concorrência média de 10 para 1. Né? Tem cursos que fica ali em torno de 3, 4 candidatos por vaga, com cursos até chegando a 50, 60 candidatos por vaga. Depende muito da carreira, né? Do tipo de profissional. Tem uns que às vezes flutua no tempo, às vezes estão sempre, medicina é sempre das mais de maior interesse, mas às vezes a arquitetura está muito em alta, ou engenharia civil está em alta, varia bastante com a situação da economia. Certo. Então a gente vê um pouco dessa oscilação. A USP conta com 2 a 3 formas de entrada. Tem o famoso e o tradicional vestibular da FUVEST, que há muito tempo, já há quase 30 anos, era a única porta de entrada, e nos últimos 6, 8 anos, a USP começou a admitir estudantes usando a porta do Enem, o exame do Enem, como forma de ingresso. E nessa admissão dos estudantes que fazem Enem, através do SISU, que é o Sistema Federal, podemos começar agora a receber estudantes do Brasil todo. Porque antes, só quem fazia FUVEST podia concorrer com uma vaga da USP, né? E a FUVEST não estava em todas as cidades do Brasil. Então, agora, com o Enem, é possível estudantes do Brasil todo concorrer a uma vaga da USP. E é isso que a universidade está interessada, em buscar os melhores cérebros, né, de qualquer lugar do país, para que venha engrandecer ainda mais a qualidade do alunato, né, da USP, e com isso puxar a qualidade dos docentes e puxar a pesquisa que a USP faz. Né, e entregar para o mercado, vamos dizer assim, para a sociedade, né, devolver para a sociedade toda essa qualidade, né, de formação que vocês têm lá. Né? Sim, tem alguns indicadores, né, que são inequívocos. Né? Eu acho que a gente tem sempre que pensar em políticas públicas baseado em números, em estatística e indicadores. Né? A Universidade de São Paulo, né, por vários rankings internacionais, é a melhor universidade do Brasil. Às vezes, né, dependendo do ranking, é a melhor da América Latina. Em termos de empreendedorismo, interessante, tem um ranking que fala sobre as universidades mais empreendedoras. Tem uma disputa muito acirrada entre USP, Unicamp e a Federal de Minas Gerais. Que legal. Então, esses indicadores mostram que 40% da produção científica brasileira vem das universidades públicas brasileiras. 90% das patentes, né? Vamos falar de inovação e empreendedorismo, 90% das patentes vêm das universidades públicas brasileiras. E isso é um dado ruim para o país, não para as universidades. Não para as universidades. Depois eu posso falar um pouco mais sobre isso. Eu vi um dado que cada egressos das universidades públicas paulista tem, em média, um salário maior do que os estudantes de mesma carreira em outras escolas. Outros estados? Em outros estados, em outras escolas, em escola privada, por exemplo. Privada, certo. Então, no mercado de trabalho, onde tem as carreiras clássicas, né, o gerente, administrador, gestor, nessas posições, você consegue ver que o salário dos profissionais formados na USP, Unesp, Unicamp, tem um salário até 60% maior do que um formado numa privada. Então, mostra que o investimento na escola pública não só impulsiona a ciência, como também impulsiona a qualidade do profissional. Certamente vai afetar o serviço oferecido para a sociedade. Realmente é um investimento que não tem muito o que contestar, né? Traz o benefício mesmo para a sociedade lá na frente, um profissional capacitado como esse. O ponto é esse, se ele está ganhando 60% a mais, é porque o mercado entendeu ele como um profissional que vai trazer mais retorno. Então, se ele está trazendo mais retorno para aquela empresa, quer dizer que ele está trazendo mais retorno para a sociedade como um todo, né? Então, é um belo investimento que a gente faz e isso tem que ser intensificado, né? Sim. Eu queria saber mais sobre essa questão de inovação e de empreendedorismo, mas só para eu não perder aqui o começo da história, eu queria que a gente entendesse, porque a USP ela tem
essa quantidade de pessoas que ela consegue atingir, né, e são muitas, porém, assim, ainda tem muita gente querendo ingressar em universidades, né? Você falou aí 50 por 1 chega a ser, né? Tem muita gente querendo ingressar em universidades e a gente tem algumas universidades públicas que são muito boas, que são mantidas pelo poder público, né? E a gente tem as universidades particulares também, enfim, para tentar suprir essa demanda que tem da população entrar na faculdade, né? Porque são restritos, né? Precisa ser custeado pelo governo, então é restrito esse número de alunos, vamos dizer assim, mas a gente tem uma válvula de escape nas universidades privadas em termos de vagas, né? Correto. Mas aí a gente para naquele outro ponto que elas são privadas, então necessariamente tem que ser pagas e tal, e a gente vive num país que não dá tantas oportunidades assim para as pessoas galgarem a universidade, né? Eu tenho uma ideia aqui, até dentro do Partido Novo, que isso pode ser ajudado, vamos dizer assim, com as questões dos vouchers, né? Vouchers para essas pessoas que não estão conseguindo ingressar em nenhuma das duas, conseguirem ingressar na faculdade privada por conta desses vouchers, ajudar com esses valores, né? Eu acho que isso cabe muito, esse investimento do governo, porque a universidade privada também, ela vai qualificar aquela pessoa e devolver também para a sociedade a ponto dela, como você falou que a USP faz, mas a universidade privada também vai colocar essa pessoa com mais qualidade na sociedade para ter um trabalho melhor e assim ela devolver tudo que ela aprendeu para a sociedade, né, com seu conhecimento, com de repente as suas inovações e tudo mais, né? Então eu penso muito nesses investimentos que a gente precisa colocar esse pessoal que está para entrar na faculdade, quer entrar, eles precisam entrar de alguma forma, né? Nesse contexto também vem muitas críticas, eu queria te perguntar, para a faculdade pública, né? Em que só rico estuda na faculdade pública. São inverdades, ao meu ver, né? Tô com você aqui que é especialista nisso, mas a gente tem essa história muito de que só a faculdade pública, o pobre paga para o rico estudar. São alguns absurdos que a gente vê, principalmente em época de eleição, né? O pessoal falando coisas nesse sentido, mas tá comprovado dentro da USP que não é assim que funciona, né? Isso mesmo. Dentro da USP, não quer dizer que é só rico que está lá, e tem o ponto também de que o aluno que é mais rico precisa pagar, estando na USP, ele pode até estar lá, mas ele precisa pagar, como se esse aluno já não pagasse imposto também, né? Então a gente precisa entender isso melhor. Eu acho que não é prioridade pensar nisso agora, mas eu acho que é um ponto para a gente falar, porque tem muita gente colocando isso no debate e é importante deixar esclarecido. Mais do que nunca, você aqui é uma pessoa importante para conseguir esclarecer isso para a gente. Perfeito. Esse ponto é muito importante esclarecer porque desmistifica algumas coisas. Por que a concorrência para a USP é tão alta? Porque tem a qualidade assegurada, sabe que são bons cursos. Saiu de lá é bom. E saiu de lá, você tem uma empregabilidade muito boa e ainda com a remunerabilidade muito boa. Mas por que a USP é boa? Porque tem bons professores. Mas esses bons professores são bons porque não tem aquela didática de cursinho, assim dizer, aquela coisa que a gente fala que professor de cursinho é aquele mega professor. Não, são bons professores porque são pesquisadores. Então a USP é uma universidade de pesquisa de classe mundial. Então os professores da USP desenvolvem a pesquisa que vai ser ensinada para os alunos. Diferente dos professores das universidades privadas, que são só conteudistas. Eles pegam os livros escritos nas universidades e transferem o conhecimento. Há muito tempo eu sempre defendi que, eu vi assim, não tinha nenhum motivo para que uma universidade privada não fosse a melhor de todas. Porque a universidade privada pode contratar os melhores quadros que quiser. Por que não é no Brasil isso? Lá fora é. Por que no Brasil não é? Porque a mentalidade dos donos de escolas privadas no Brasil não é de pagar o quanto vale um professor doutor. Né? Teve época que o MEC exigia que metade do quadro docente das escolas das faculdades privadas fosse de doutores, né? Para certificar quem eram universidades de verdade. Certo.
obtiveram a certificação, dia seguinte os doutores estão todos desempregados. Então, é mentalidade aí de uma classe de empresariado que não ajuda muito a nossa pauta que a gente quer incentivar em empreendedorismo e inovação. Porque tem essa mentalidade. Porque agora, se a universidade pode escolher os melhores professores, por que não vai ser o melhor curso? Pois é. Os melhores cursos dos Estados Unidos, que é essencialmente privados, são feito dessa maneira. Eles vão lá e contratam os melhores professores. Tem uma migração de professor nos Estados Unidos que não tem aqui no Brasil. Porque aqui no Brasil, as melhores faculdades com os melhores professores estão nas públicas. Para você trabalhar numa universidade pública, você tem que fazer um concurso. E esse concurso, às vezes, é definido por um sorteio. Você tira uma bolinha da urna e fala, a prova vai ser nesse ponto aqui. Aí você tem que de ter a sorte de ser um ponto que você domina. Caiu que você domina. Exato. Então, até uma bandeira minha dentro da universidade, que o nível de excelência que está a USP não pode ficar dependendo de contratação de professores, pesquisadores, baseado em sorteio. A gente tem que saber qual a linha de pesquisa os cursos precisam, as unidades querem desenvolver e vai contratar a melhor pessoa disponível, porque os melhores quadros podem estar já contratados. Claro. Está chegando num ponto que pela primeira vez a USP, mas sei que na Unesp e na Unicamp também, jovens professores, doutores, estão largando o emprego público para ir para o exterior, para trabalhar numa universidade privada. Porque lá tem mais recursos para pesquisa, porque lá tem melhor infraestrutura, não tem a burocracia não só do emprego público, mas da compra do dinheiro público. Porque para fazer pesquisa, a gente aqui tem, para comprar um equipamento, precisa fazer uma licitação, ir na bolsa eletrônica de compras, que compramos computadores, metade não funciona, porque é a lei do menor preço. E não tem como pedir tal qualidade para um produto que tem vários em abundância. Então, a ciência, não com a Duna, com a lei de repartição pública. Repartição pública, você tem que comprar caneta, papel, café, as coisas que têm previsibilidade. Pesquisa de ponta não tem previsibilidade. Você sabe o que você quer fazer, você sabe que você precisa de insumos, mas no meio do caminho tem variantes. Então, a flexibilidade e a velocidade, a agilidade em compras para fazer pesquisa é extremamente importante. E esses colegas estão indo embora porque aqui, no mecanismo que nós temos, não é possível. Não é possível fazer nesse sentido, né? Isso é muito interessante. Isso passa por uma estrutura do governo estadual, né? Falando de USP, Unicamp e tal. Passa por uma estrutura nova do governo estadual para facilitar esse tipo de compra, né? Dar esse suporte. Tudo é muito amarrado na parte pública por conta de corrupção que a gente tem, né? Você precisa saber para onde está indo o dinheiro público, pagar o menor preço, exato, mas precisa ter essas flexibilizações aí, principalmente quando se fala de ciência e tecnologia, né? A gente ouviu falar essa questão de inovação, essa parte de ciência e tal, tecnologia, as questões do investimento que o governo tem feito, né? Tanto federal como estadual, nos últimos anos que isso tem diminuído, né? As questões de bolsas para pessoas que fazem mestrado, doutorado, isso tem diminuído não só os valores, mas a quantidade dessas bolsas, né? Sim. E isso impacta muito no que a gente tem para produzir, não entregar só as pesquisas prontas mesmo, mas os próprios alunos, né, que a gente tem aqui. Isso foi muito grave nesses últimos anos, bateu muito na USP, por exemplo, em outras universidades. Como que você sentiu isso dentro das universidades públicas, principalmente? O quadro está bem temerário, né? Há 10 anos atrás, em torno de 2012, 2014... Desculpa só te cortar, está temerário no estado de São Paulo ou no Brasil? No Brasil todo. No Brasil todo, mas no estado de São Paulo também. São Paulo está melhor do que o resto do Brasil. É que São Paulo sempre é melhor, graças à FAPESP. Graças à FAPESP. Nesse sentido de bolsas e projetos de pesquisa, dinheiro para pesquisa, temos a FAPESP, que tem 1%, né, e é a única fundação, todos os estados têm fundação de apoio à pesquisa. Né, a FAPESP é a única que
como fala, que rege o que está na Constituição, que é investir 1%, e ela também é a única que recebe do Estado, né? Porque depende do governo repassar para as fundações. Então, as fundações Brasil afora não recebem o que é prometido, que está na Constituição dos Estados. E a FAPESP é a única que recebe. São Paulo sempre honra com esse compromisso. E aí a FAPESP, desse 1% do Estado, do ICMS, ela consegue, deve investir metade em ciência básica e metade em ciência aplicada. Uhum. Então, esse é um outro diferencial para incentivar a inovação e empreendedorismo no Estado. Né, o dinheiro da FAPESP tem uma linha de fomento inteira para incentivar a criação de startups, absorver doutores em empresas, fazer propriedade intelectual, patentes, tudo isso estamos muito bem. No Brasil como um todo, tínhamos um gasto, um orçamento de ciência e tecnologia em torno de 2012, 2014, na ordem de 15 bilhões de reais. Hoje em dia está em torno de 5 bilhões. Então, 1/3 do que já foi. 1/3 do que já foi. Então, a pesquisa se dá através de bolsistas de pós-graduação. E essas bolsas têm, além de cair em quantidade, o valor é fixo há não sei quanto tempo, acho que 8 anos, 6 a 8 anos, que o valor não muda. Então, um bolsista de mestrado, né, recebe em torno de R$ 1.500. Em São Carlos é uma coisa, mas em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte é outra coisa. Mas em São Carlos já é duro, né? Já é duro, né? Então, imagina, tem que ter um reajuste e tem que ter, automaticamente o reajuste vai aumentar a necessidade de dinheiro. Exato. Então, pode diminuir o número de bolsas com reajuste. Uhum. Então, tem que ficar nesse dilema muito grande de aumentar a base com o aumento do valor e o aumento da quantidade de bolsas. Deveria ser possível. E vem prejudicando, porque um bolsista desse com R$ 1.500, ele acaba até desistindo, né? Isso. A pessoa não consegue, ele precisa ter tempo ali durante o dia, vamos falar assim, para fazer suas pesquisas, seus estudos. Não só então os equipamentos que você está me dizendo aí, que a gente precisa entender melhor como que isso tem que facilitar a vida para ser contratado, né? Como essa parte precisamos ter mais bolsas, né? E essas bolsas serem melhor remuneradas, porque a pessoa acaba desistindo. E você vê, é uma cabeça, é alguém que pensa, é alguém que quer muito estudar aquilo, mas ele não consegue. Ele precisa se sustentar também e, vamos falar a verdade, fazer um mestrado em pesquisa, né? Integral. Tem que ser integral. Ele não consegue trabalhar e fazer ali, né? E muitos têm família. Muitos têm família, têm filhos e tudo mais, tem que seguir ali. Então a pessoa, ele acaba optando por trabalhar, mas por... Um estagiário saindo, ou ainda no último ano de faculdade, recebe 1.200. Pois é. Você vai terminar e fala, bom, se eu terminar o estágio, eu graduo, e aí eu vou fazer o mestrado, vou ganhar 1.500. Uhum. Então eu vou procurar emprego que certamente vai ser melhor. E aí o sistema de ciência e tecnologia do país é... O que todo mundo fala. Você pega um político, candidato a presidente, candidato a governador, a prefeito, não, nós temos que investir em ciência e tecnologia, temos que investir em ciência e tecnologia. Olha o que o Brasil está fazendo com essas pessoas, né? Fazendo elas desistirem. Tá lá, as pessoas querem, não, eu me esforço, deixa que eu faço, vamos lá então, mas você dá R$ 1.500 para a pessoa altamente qualificada, querendo trazer um retorno para a sociedade fantástico, e a gente trata a pessoa desse jeito a ponto dela ter que desistir, né? Então, como eu falei, né, imagina se um professor da USP abandona o sistema para ir para o exterior, porque o sistema não está funcionando, como é que a gente vai estimular os estudantes a quererem entrar nesse sistema? Virarem professores da USP para, né, fazer esse trabalho. Não, realmente a gente precisa incentivar muito, muito, muito ainda a ciência e tecnologia no Brasil, e eu falo dentro do estado de São Paulo. E hoje você é vice-coordenador da Agência USP de Inovação, né? Esse é um cargo estadual, né? Apesar de você ser de São Carlos, da USP de São Carlos, esse é um cargo da USP mesmo, como um todo, né? Estadual, vamos dizer assim, né? E essa agência, como que ela funciona? Qual que é o trabalho que vocês desenvolvem lá? A Agência USP de Inovação é o que se chama NIT da universidade, né? No Brasil criou essa figura NIT, é Núcleo de Inovação Tecnológica, que é responsável pela propriedade intelectual, né? As patentes, softwares
Então, empresas e instituições de ensino superior que produzem conhecimento, produzem patentes, têm que ter esses NITs. Bacana. E aí, uma vez que a universidade tem um NIT, né, tem um portfólio de patentes, a USP tem cerca de 1.100 patentes vigentes, né, porque patente tem uma validade, né, de 20, 25 anos, dependendo do setor. Certo. E aí você precisa gerir essas patentes. Aí a gestão da patente passa entre a análise do mérito, a análise de saber qual é o mercado, né, se vale uma patente de interesse nacional ou se teria competitividade no mercado internacional. E depois que a USP, a USPIN, né, chamada de USPIN, Agência USP de Inovação, ajudou o professor pesquisador a depositar a patente ser concedida pelo INPI, Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, e também se é depositada no escritório de patente internacional, aí precisa vender essa patente, precisa transferir a patente para o setor produtivo. Vou falar esse termo setor produtivo, que eu não gosto, só para entender que é o setor que vai pegar a patente e produzir, fazer algo com ela. Eu não gosto de falar setor produtivo, setor industrial, porque nós, na universidade, somos muito produtivos então, exatamente, também. Vocês estão produzindo... Por isso que eu falo, não, estou sempre caindo nesse vício, mas... Então, nós produzimos as patentes. Produzem as patentes. E as patentes precisam ser licenciadas. Então, a indústria é que vai transformar a patente, o conhecimento em riqueza, em um produto, no produto bem, em si. E gerar impostos. Aí que eu falei que o problema do Brasil é que 90% das patentes estão sendo depositadas pelas universidades. A Petrobras, a Embraer, a Braskem, a Vale, as empresas de transformação, as farmacêuticas. Tem que ter tecnologia de ponta, elas que têm que ter. A inovação é feita a 3 braços, né, vamos dizer assim, universidade, empresa e governo, mas a inovação que chega ao consumidor, ela tem que ser produzida por uma indústria. E se a gente tem essas patentes nas universidades, ela tem que ser transferida para o setor privado e vem através de uma licitação. Então, as empresas têm que ficar olhando o que está sendo feito na universidade, falar, essa patente serve para mim, e vai tentar licenciar ou obter o direito de exploração, mas isso é pouco eficiente. Né? Uma patente tem que surgir de um problema, né? A empresa sabe dos problemas. Nós, professores, não sabemos os problemas da empresa. Entendo. São 2 universos que nos conversam muito. Então, a ideia da USP hoje em dia em incentivar ao máximo a inovação, tanto que nessa nova gestão reitoral que começou esse ano, fizemos um trabalho de incorporar a inovação na pró-reitoria de pesquisa. Então, agora temos a pró-reitoria de pesquisas e inovação, e temos também a Agência USP de Inovação, onde, como disse, é o NIT. E além da Agência USP de Inovação, temos a entidade que é o Inova USP. O Inova USP é o hub, o centro de inovação, onde a inovação é feita. Lá temos professores, estudantes, empresas que trazem os seus problemas, que trazem os seus pesquisadores, e junto com o governo, né, secretarias de Estado, FAPESP, dinheiro público, ajudando nessa roda. Os Embrapis, né, Empresa Brasileira de Pesquisa Industrial e Inovação Indústria, uma coisa assim. A Embrapi como temos a Embrapa, de pesquisa agropecuária, essa Embrapi, ela é como se fosse um banco de investimento que fomenta a pesquisa, desde que essa pesquisa tenha uma contrapartida de uma empresa e tenha uma entidade pública, uma universidade, contribuindo com conhecimento. Então é só o dinheiro, não produz itens, só financia a pesquisa. Então se uma empresa tem um projeto, precisa resolver um problema, e esse problema custa 1 milhão para resolver, a empresa pode resolver o problema colocando 300 mil, porque a universidade vai pôr outros 300 mil em termos de contrapartida econômica, né? Hora das pessoas, infraestrutura, análise, e o Embrapi coloca
outros, um terço, 300 mil, em dinheiro para pagar essas horas, os reagentes, o equipamento. Então, para a empresa saiu por um terço e esse produto é da empresa, né? Essa inovação foi contratada pela empresa. Então, a transferência tecnológica é imediata. Então, já está resolvido propriedade intelectual, já sabe quem que vai ter os direitos de exploração e tudo mais. Então, a inovação se dá, né? Tem alguns conceitos que falam a tripla hélice, alguns já falam em hélice quíntupla, mas a tripla hélice envolve indústria, universidade e governo, né? O governo sendo uma secretaria de Estado, uma prefeitura ou até uma agência de fomento, FAPESP. Isso é fantástico, é muito legal a gente conversar assim, trazer pessoas como você, porque isso precisa vir à tona. Você vê que a gente tem um caminho já, né? O brasileiro está aqui, ele está estudando, ele está trabalhando, ele está se esforçando, né? O que a política precisa fazer é só complementar, chegar lá e falar assim, o que mais vocês precisam para tocar mais esse barco para frente, para atingir mais empresas, né? Como que eu chamo mais empresas para vir para cá? Vocês precisam de outro local? Vocês precisam expandir isso para o interior? Para que local que a gente pode ir e fazer isso? Que tenham bastante indústrias lá, que queiram trabalhar, que precisem dessas cabeças que estão dentro da universidade, né? Vamos juntar todo mundo, juntar tudo isso, porque você vê, fica bom para todo mundo fazendo esse trabalho como na forma que você está dizendo, né? Juntando aí o governo, a universidade e as empresas, né? Já facilita bastante o caminho para todo mundo, né? E as ideias ali, obviamente, são muito melhores, tá? Cada um vem com a sua situação, ou com a sua solução, ou com o problema, igual você falou, e todo mundo consegue desenvolver com todas as suas experiências, né? Consegue desenvolver as coisas mais rápido e tenho certeza consegue desenvolver melhor, né? Uma solução com todo mundo junto conversando é muito melhor do que uma solução com o pessoal se esforçando bastante lá dentro da universidade sozinho, né? Ou de repente a empresa se esforçando sozinha aqui lá dentro do ambiente dela, né? Isso é muito bacana. Eu queria trazer isso. Tem muito esses cérebros todo, né? Toda essa inteligência e essa estrutura também tem muito em São Carlos, né? Que é chamada Cidade da Tecnologia. É uma cidade muito querida aqui do estado de São Paulo, aqui da nossa região, do DDD 16, né? Eu falo que eu sou do DDD 16 e São Carlos é uma cidade que eu conheço bastante, trabalhei bastante por lá também. E assim, eu tô citando isso porque a gente vê muito. São Carlos, a cidade da tecnologia. Você vai lá, tem as cabeças mesmo, tem as inteligências mesmo. Só que essa tecnologia toda, ela não é revertida também pro serviço público, né? Hoje a gente ainda tem sérias deficiências em São Carlos quanto à tecnologia, né? Tecnologia investida no serviço público, né? E você mora em São Carlos há bastante tempo, você pode falar bastante sobre isso, né? A gente brinca que São Carlos tem um nome oficial, né? Um decreto federal, acho que de 2013, se não me engano, que é a capital da tecnologia. A gente está tendo no ambiente de inovação e empreendedorismo de São Carlos, com atores como o Sebrae, as incubadoras de empresas, lá temos o ParkTech, o Ecopark Dama, o Novo Lab, temos parques tecnológicos, né, o Science Park e assim vai. Além de todas as iniciativas que a USP está fazendo, que daqui a pouco eu posso falar, temos esse ambiente de inovação, de capital humano muito rico. Muito rico. São Carlos é conhecida como, já foi no passado, conhecida como a Boston brasileira. Exato, Porque Boston é famosa pelas universidades Harvard e MIT. Exato. 2 das 5 melhores do mundo está lá em Boston, que é uma cidade pequena. E tem a maior concentração de doutores por habitante. São Carlos é a maior concentração de doutores por habitante do país. Tem um doutor a cada 100 habitantes. Nossa. E isso foi uma pesquisa, um levantamento recente feito por meu colega, à época que eu era diretor do Instituto de Química de São Carlos, o professor Hamilton Varela, fez esse levantamento e atualizou. Temos algo de um doutor a cada 100 habitantes e no Brasil a média é um doutor a cada 1.000 habitantes. Então, 10 vezes mais a concentração. 10 vezes mais. E é isso que atrai empresas de base tecnológica para São Carlos. Recursos humanos. Não adianta você ter dinheiro para investir,
infraestrutura instalada e se não tiver gente para trabalhar com competência. Pois é. Então, os doutores têm uma formação diferenciada em pesquisa, mas mais do que pesquisa, o raciocínio lógico, a interpretar problemas e buscar soluções. Com certeza. Porque a formação ajuda nisso. Ajuda nisso. Então, a gente está trabalhando agora junto com esses atores de São Carlos, principalmente liderado pelo Sebrae, já temos a classificação como um arranjo produtivo local. Assim como, não lembro de cabeça, mas, por exemplo, tem cidades que têm o turismo como principal atratividade. Né? Tem um lugar de rendas, outro de sapato, outro de cerâmica, capital de calçado. Tudo isso. São Carlos é um arranjo produtivo local de tecnologia. Né? Muito. E a gente está agora no caminho de trazer um selo para São Carlos com uma indicação geográfica. Aquela coisa do champanhe só é champanhe na região de Champagne, na França, Champagne, exato. é a designação de origem controlada. Então, as empresas de base tecnológica em São Carlos vão ter um selo que só elas vão ter, mais ninguém. Isso é fantástico. Então, e é um ecossistema que tem tecnologia nas universidades, material humano, né, doutor sobrando e agora vai ter um estímulo comercial, né, que você pode ter tudo isso em volta e aí você tem um selo diferenciado. Maravilha. Isso é muito legal, tudo isso, mas aí a gente precisa também fazer com que São Carlos, como cidade, os moradores lá de São Carlos, né, eles acompanhem essa parte tecnológica também, né? Esse benefício tem que chegar ali. Porque a gente estava comentando, um ponto de ônibus em São Carlos são uns tocos assim, né? Até um pouco melhor e tal, mas são uns tocos, são umas coisas assim. Você foi na Irlanda recentemente, na Irlanda, né? Na Inglaterra, esses lugares. Na Europa, no geral, todo lugar é assim. Teve uma foto que você me mandou do ponto de ônibus lá, se não me engano, era na Irlanda, né? Irlanda, em Dublin. Em Dublin, estava escrito o tempo que o ônibus demorava para chegar até ali, né? Isso, tinha as linhas que iam passar ali. E o tempo para cada um daqueles ônibus chegar, né? Então, em São Carlos, enquanto temos um toquinho na calçada... A capital da tecnologia a gente tem que entregar para as pessoas, né? Exato. Até para quando chegarem essas pessoas que vão atrás do selo da capital da tecnologia, chegarem lá e olharem e encontrarem tudo isso, né? Exato. Não tem porquê uma cidade como São Carlos não ter um sistema de transporte todo integrado, né? Digitalizado, climatizado. Os ônibus não têm conforto nenhum no Brasil. Não tem porque... Então, é inadmissível. E é uma cidade de muito estudante também, de muita indústria. Então, assim, é onde cabe mesmo um sistema de transporte super eficiente, né? Sim. A população vai se utilizar dele com certeza, né? Sim, e porque a cidade gera impostos com a produção de bens, né? É bem industrial, bastante agrícola, e recebe milhões e milhões do governo estadual, com a USP, do governo federal com a UFSCar, Universidade Federal de São Carlos, Instituto Federal Instituto Federal de São Paulo em São Carlos. Tem 2 unidades da Embrapa. Exato. Fui lá até, conheci. Então tem todos esses salários vindo para a cidade e todos esses salários que eu mencionei estão atrelados com pesquisa, porque tem projetos CNPq, CAPES e FAPESP que vêm mais milhões e milhões para a cidade para... A gente acaba não só comprando equipamento importado, mas compra no comércio local. Então, vem muito recurso para a cidade. Então, a gente fica... Como é que são feitos as benfeitorias da administração pública no tudo que o cidadão precisa ser atendido no seu... Né, no estilo poupa-tempo, né, onde tem documentação, onde tem a averbação das coisas. Está tudo ali. Cartoriais. Cartório é outra coisa que... A gente precisa falar uma outra vez, mas só falando em comércio, né? Restaurantes, alimentação, vestuário, tudo isso porque é uma cidade universitária. Vem 20 mil pessoas por ano para São Carlos para estudar.
uma parte fica quando chega no doutorado, outra volta para servir o país. Para servir o país em outros locais, né? Então isso a gente precisa muito tá atento, encostar ali na prefeitura para ajudar mesmo, não só para apontar dedo, a gente precisa encostar muito na prefeitura de São Carlos, deputados estaduais, governo do estado, para fazer com que essa parte tecnológica realmente esteja refletindo no dia a dia das pessoas que estão transitando por São Carlos, que moram por ali, né? E precisam, devem ter, porque todo o investimento está sendo feito ali, é a capital, mas a pessoa não está vendo isso quando está andando na rua, quando está passeando por ali, né? E até pouquíssimo tempo atrás as ruas estavam... não dava nem para andar. Agora pelo menos está dando para andar. Então é uma coisa que a gente... está fazendo nosso trabalho dentro da universidade para produzir conhecimento, mas também a gente está se voltando para o bem público, né, para a sociedade, tentar ajudar com essas discussões, não só pela política, mas com a sociedade organizada, de discussão e identificando os problemas locais e tentar trazer solução. Não, maravilha, mas assim, o político tem que encostar em vocês, escutar essas soluções e trazer imediatamente, porque a população de São Carlos ali tá precisando disso para ontem, né? Não só precisando, como merece por conta dos selos e toda a história que tem em respeito de tecnologia, né? A gente precisa falar muito sobre isso lá. Mas maravilha, meu amigo. Aí, dentro disso, ali na USP ainda e tal... quando se fala muito em inovação, a USP é uma empresa, uma estrutura, vamos dizer assim, pública, né? Uma escola, que ela cria muitos empreendedores também, né? A pessoa sai dali, a gente falou muito, tem os mestrandos que vão trabalhar nas empresas, as empresas que estão ali pegam as boas cabeças para ir trabalhar lá também e tal, mas muita gente sai dali, cria seu próprio negócio, né? Hoje a questão das startups está muito aflorada no nosso país, né? Não sei se... eu acredito muito que ainda tem muito espaço para elas crescerem, né? Para crescer todo esse mercado aí startup, mas isso tá saindo muito das universidades, né? Dessas cabeças. E da USP tem muita coisa saindo também, né? Sim, tem sim. Por exemplo, em São Carlos temos 3 incubadoras de empresas e dentro da USP a gente está começando nesse momento a construir uma incubadora de empresas. Então tem todo um centro voltado para inovação que agrega o escritório local da USPIM, né, que eu sou o vice-coordenador da USP toda, mas cada campus da universidade, não cada, mas em Ribeirão Preto tem um polo da USPIM, São Carlos tem um polo da USPIM, Piracicaba tem um polo da USPIM. E os outros campi da Universidade de São Paulo usam esses escritórios dos polos ou da própria USPIM na capital. Então aqui em São Carlos nós temos num prédio já destinado para a gente o escritório da USPIM. Num andar vai ter a incubadora de empresas dentro do campus da USP, porque as 3 incubadoras de empresas que tem em São Carlos não tem o vínculo com a USP. Mas apesar de receber os startupeiros da USP. E no piso inferior, nesse mesmo bloco, vai ser o Inova USP. Então vai ter Inova USP, a USPIM e uma incubadora de empresas que ainda vamos criar. Estamos escrevendo o regimento, propor um nome e tudo mais. Perfeito. Assim no modo que tem em Ribeirão. Ribeirão é um exemplo muito bom de um ecossistema que tem o Parque Tecnológico, tem o Supera Parque, a FIPASE, a Fundação, e tem as empresas incubadas. Então tem bastante analogia entre São Carlos e Ribeirão. Então daqui a pouco vamos ter a possibilidade de ter empresa. Então, lembrando, esse bloco tem apenas 600 metros quadrados. A ideia é que a gente construa um prédio inteiro dedicado a inovação e empreendedorismo. Isso é fantástico. O de Ribeirão Preto mesmo, a incubadora da USP de Ribeirão Preto, tenho vários amigos que estavam lá, trabalharam lá, enfim, fazem projetos com parceria público-privada também, e eu vejo o crescimento deles. Hoje já estão no mercado de trabalho há algum tempo, mas na época de faculdade eu via muitos, eu não estudei na USP, né, mas tive esses amigos todos que estudaram, realmente é onde fomenta mesmo, onde você se descobre ali, conhece.
põe a mão na massa, está perto das empresas, conhece dentro das empresas, né? E a USP, com isso, ela entrega realmente um profissional muito qualificado para o mercado, né? Nós temos que investir muito nisso, não pode deixar essa peteca cair. O que você falou aí, sair de 600 metros quadrados para um prédio inteiro, mas precisa, o que eu penso, o que eu imagino, o que eu gostaria de ver é uma revolução dessa mesmo, sabe? Eu sei que os trabalhos são muito bons, os caminhos estão aí. A gente precisa chegar e falar, não, vamos triplicar isso, vamos quadruplicar isso. Como você mesmo está dizendo, os projetos vocês já têm, vocês estão montando uma empresa. Então, precisa encostar mesmo, a USP já é uma realidade, não estou falando de inventar roda, de nada disso, já é uma realidade há muitos anos, né? Como eu falei, eu vi amigos se formando lá, então muito bem hoje, mas assim, nós precisamos fazer com que isso triplique, aumente muito e traga esse retorno muito mais para a sociedade e pro poder público em si. Hoje eu vejo ainda, por exemplo, posto de saúde, sabe? É sempre prontuário das pessoas tá na mão. Por que nós temos isso ainda no estado de São Paulo? Sabe? Desenvolve isso na USP. Pega vamos lá, vamos chamar o professor Carrilho, vamos lá, vamos desenvolver algum sistema onde a gente pode universalizar essas informações todas para colocou no sistema aqui, o outro posto de saúde já sabe, se ele for dar entrada num hospital lá na outra cidade, em Presidente Prudente, ele já sabe, vier para Ribeirão Preto, isso tem que ser único. Tem que ser único e tem que ser digitalizado, gente. O SUS como um todo tem que ser todo integrado. O SUS como um todo tem que ser integrado, sabe? A gente fala é nacional e tudo mais, mas assim, então vamos começar pela nossa casa aqui, vamos falar do estado de São Paulo, onde a USP pode ajudar, a Unicamp pode ajudar, então a Unesp, né? Vamos começar a trabalhar por aqui, as cabeças estão prontas, estão aí querendo trabalhar, né? Querendo fazer mestrado em cima disso, então vamos deixar o pessoal trabalhar. Toda essa revolução, eu acho que passa pela mudança de mentalidade. A gente no Brasil, por muitos anos, você começou falando, e até ia falar, né, que a gente queria realmente ver o Brasil desenvolvido. Então eu falo, sou bem mais velho que você, tem muito tempo que eu vejo que o Brasil é o país do futuro. E esse futuro não chega nunca. Mas parte, eu acho que é um pouco de culpa de que o Brasil sempre teve aquela história da lei de Gerson, levar vantagem em tudo, que só atrapalha o país. Cultura. Então, e a cultura não é de empreender. Né? Por muitos anos eu via gente só estudando para passar no emprego público. Então a gente tem que acertar as pontas com o emprego público, o que isso representa para a sociedade, e mudar a mentalidade na formação da escola básica do ensino médio para criar a mentalidade empreendedora. Então tem que trazer esses elementos de estímulo, de jogos, de competição e mostrar como isso pode mudar a sociedade. Então, para o aluno entrando na faculdade, tá o tempo todo pensando que negócio eu vou criar, que empresa que eu vou criar, e não que emprego eu vou criar. Que emprego? Eu quero criar emprego, criar empregos, não procurar um emprego. É isso aí. Não, isso que eu tento passar para os meus alunos de pós-graduação. Eu estou mais ou menos no equilíbrio entre alguns doutores que trabalharam comigo. Uma meia dúzia são professores universitários, mas tem outra meia dúzia que são empreendedores. Então, estou no equilíbrio. Está no equilíbrio. Mas eu tento forçar para que sejam parte empresários. Não, isso é fundamental, porque a gente precisa no Brasil de quê? De emprego. A maior... você dividir aí a renda e tudo mais, é com emprego. Né? Então, você tem que fomentar quem quer gerar emprego. Hoje a gente não fomenta dessa forma, como você está colocando aqui, que seria excelente. A gente não fomenta, tem os esforços de pessoas como você, professores, principalmente, isso sai muito da cabeça de professores, diretores de escolas, né, colégios e tal, e universidades, e tem todo esse esforço, mas o governo não ajuda nesse sentido, e ainda a hora que vai lá, tem um guerreiro que fala, não, agora eu vou empreender, ele fala, peraí, só dá um pouquinho aqui para mim, não vai tanto não, e começa com burocracia, com imposto, com leis trabalhistas, que claro que nós queremos que o trabalhador tenha seus direitos, né? Sim. Isso é óbvio também, já fui empregado CLT e tudo mais, mas se não houver o empresário, se o empresário não puder trabalhar e conseguir desenvolver sua empresa, não tem o emprego. A gente tem que pensar nisso. Sim. Então, tem o esforço todo para que ele se tornar empresário e depois tem o esforço todo para ele se manter empresário, porque no Brasil é muito difícil, muito complicado, muito, né? Difícil. Essa parte é o que nos assusta, né? Trazendo toda essa
essa parte da inovação para dentro da universidade e mostrando que a universidade tem que trazer inovação para fora, a equipe da inovação da Pró-Reitoria, da USPIN, do Inova, a gente está sempre perguntando, mas o que os procuradores do Tribunal de Contas vai pensar disso? A lei está muito bem clara, teve uma revolução muito grande, a lei do bem, a lei da inovação, permite muita coisa, permite no sentido, estimula que seja feito. Só que a gente tem que ter certeza que os procuradores têm esse entendimento. Porque é uma mudança de paradigma entre o funcionário público, uma empresa com CNPJ, uma entidade privada, dentro do espaço da universidade, fazendo inovação, criando uma propriedade intelectual e a propriedade intelectual tem que ser da empresa, porque é ela que está cogerando com a universidade. Mesmo que ela está cogerando. A universidade ela vai receber de volta no sentido que pode ter dentro do contrato royalties pelo bem produzido, vai receber de volta com impostos gerados por esse produto que foi vendido e a empresa cresceu, contratou mais gente, gerou mais imposto, volta para a universidade. Exato. E paga o aluno que não pôde pagar no começo. Exato. E todo o gasto que a gente tem hoje com Bolsa Família, que a gente tem hoje, às vezes, com educação e tal, gerando emprego, essas pessoas estando empregadas, você começa a acabar com esses gastos sociais, mas da melhor forma que se pode ter. Por quê? Porque essa pessoa já conseguiu um emprego. Você não precisa mais dar um benefício social para ela. Isso baixa custo do governo também. As pessoas têm que ter o direito a um trabalho remunerado digno e que não seja explorado pelos impostos, né? Exato. Os impostos também, o sistema tributário tem que ser reformado, né, dentro dos impostos no sistema produtivo, dos bens de produção, os impostos na linha de serviço e o imposto sobre renda, né? Exato. Então tem toda uma distorção entre todos esses impostos. Tem. Hoje, se você quer contratar uma pessoa, você tem que pagar um imposto. Se você vai produzir, aliás, você quer produzir e você tem que pagar imposto naquela produção que você está fazendo. Mas aquela produção está gerando renda para você, para outro. Você tem que tirar o imposto dessa produção aqui, tirar o imposto desse consumo aqui. Primeiro que a gente tem que abaixar gasto do governo para a gente poder abaixar imposto. Se não abaixar gasto do governo, não se abaixa imposto. O imposto serve para pagar esse gasto do governo. Então, a gente abaixando esse gasto, a gente consegue abaixar imposto. Mas aí a gente tem que tirar esse imposto também, abaixar ele, tirar ele da produção, tirar ele da comercialização, colocar ele mais para renda mesmo, para ele ser um pouco mais igualitário, né? E aí as pessoas poderem produzir mais, as empresas poderem produzir mais, isso gera emprego e gera mais impostos. Quanto mais empregos, mais impostos a gente tem e tudo mais, né? Exato. A gente tem uma vida melhor. Meu amigo, agradeço demais aqui a sua presença, muito rico conteúdo. Você faz um trabalho fantástico lá. A USP ela é renomada e não é à toa, né? Que ela é uma referência no país, ela é uma referência mundial, sim. A gente tem tranquilidade para falar isso. E são por pessoas como você, que estão lá batalhando, você está lá há muitos anos batalhando, e construindo, querendo inovar, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, instruindo os seus alunos, né? Isso é a função principal do professor, né? Instruindo seus alunos a quererem ser mais e tudo, quererem aprender cada vez mais. Eu te agradeço por isso, como brasileiro, por você conseguir fazer com que nós brasileiros conseguimos melhorar a nossa situação aí. E só com a educação que a gente vai para frente, só com ciência e tecnologia, inovação, que a gente vai construir um país que realmente seja de primeiro mundo. Muito obrigado, viu, por você ter vindo. Eu que agradeço, Ivan. É um prazer enorme ter esse papo aqui com você. A gente tem que fazer as coisas diferentes, temos que fazer algo novo. É isso aí. Valeu, mestre. Obrigadão, viu?